Olá, pessoal! Hoje o assunto que eu vou apresentar para vocês é o Código de Ética Farmacêutica. No Brasil, nós estamos na 8ª edição do Código de Ética. Tudo começou em 1960, né, quando, através de uma lei federal, o Conselho Federal de Farmácia recebe a competência de organizar o Código de Deontologia Farmacêutica. 2 anos depois, em 62, foi publicado o primeiro Código de Ética Farmacêutica, que foi a resolução número 6 de 62. Depois tivemos mais 5 edições, 73, 77, 91, 96. Depois, em 2004, foi dividido em 2 resoluções, que a 417 era o Código de Ética Farmacêutico e a 418 o Código do Processo Ético. Então, como montava o processo, né, no caso de uma infração ética. Em 2014, a 596 revogou essas 2 resoluções e publicou um novo Código de Ética que unificou o Código de Ética e o Código de Processo Ético de novo em uma resolução só. Essa resolução foi revogada esse ano, em julho desse ano, pela resolução 708 de 2021. Então, as principais mudanças ali de 2004 para 2014, como eu falei, unificou de novo o Código de Ética em uma só resolução, com o Código de Processo Ético, as infrações e regras para aplicar as sanções disciplinares para cada infração. Então, padronizou os julgamentos. As infrações, elas eram vinculadas às penalidades para que cada conduta seja definida a pena a ser aplicada. Também passou de 13 proibições para 43 proibições em 2014 e também já começou nesse último Código de Ética, então, em 2014, a tratar das relações via internet, né, redes sociais, enfim, mas de maneira muito insípida ainda. Agora, o Código de Ética 2021, ele inseriu o uso da tecnologia em várias partes ao longo, né, do Código de Ética, em várias questões, né, ele fala de redes sociais, ele fala de processos por meio remoto, né, depoimento por meio remoto, gravação da sessão de depoimento em áudio, né, e o acesso ao processo, por exemplo, por meio eletrônico. Prevê atenuantes e agravantes na aplicação das penas. Ele também separa direitos, deveres e proibições do farmacêutico e dos demais profissionais inscritos, por exemplo, técnicos de laboratório, técnicos de farmácia, né? Então, tem todas as regras aplicáveis ao farmacêutico e outras que são aplicáveis a todos, então, os inscritos, né? A resolução 708 foi publicada em 30 de julho de 2021, com a ementa Código de Ética Farmacêutica, Código de Processo Ético e estabelece as infrações e as regras de aplicação das sanções disciplinares. Então, a seção 1 é o Código de Ética Farmacêutica, a seção 2 o Código do Processo Ético e seção 3 infrações e regras de aplicações. Então, na primeira parte, assim como, né, na versão anterior do Código de Ética, fala dos princípios fundamentais. Então, para exercer a profissão farmacêutica, tem que estar dentro de uma dimensão de valores éticos, morais, né, que é regulada por esse código, e a transgressão vai resultar em sanções. Outro princípio fundamental, o farmacêutico tem que atuar sempre com respeito à vida humana, ao meio ambiente, à liberdade de consciência. A dimensão ética é determinada pelo benefício ao ser humano, à coletividade e ao meio ambiente, sem qualquer discriminação. Outro princípio fundamental, os farmacêuticos respondem pelo ato que praticar e pelo ato que autorizar. Só que foi inserido esse parágrafo único aqui nessa questão,
que o farmacêutico que exercer responsabilidade técnica em um estabelecimento, ele somente terá contra si instaurado o processo ético na medida da sua culpabilidade, tá? Então, não é por ser responsável técnico de um estabelecimento que tudo que acontecer lá dentro vai ser respondido pelo farmacêutico, depende da culpabilidade desse profissional. O farmacêutico deve dispor de boas condições de trabalho e receber justa remuneração. O farmacêutico deve manter atualizados seus conhecimentos técnicos e científicos. A profissão deve ser exercida com autonomia técnica, sem interferência de terceiros que visem lucro ou finalidade política ou religiosa. Foi inserido esse artigo 11 também, que todos os inscritos devem exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade, legalidade e moralidade, com base em tudo que cada um desses conceitos representa. Algumas questões que foram alteradas eu vou enfatizar, tá? O que eu não enfatizar é porque já era assim no código de ética anterior, tá? E algumas que eu achar importante eu vou salientar a sua inserção. Então, é direito do farmacêutico, tá? Aqui já separado, porque logo vem o direito de todos os inscritos, tá? Então, nessa parte, alguns são novidades, outros não são, mas é novidade que aqui foi separado os direitos do farmacêutico. Então, o farmacêutico tem direito de interagir com os demais profissionais. Aqui eu coloquei asterisco porque era antes com os profissionais prescritores. Então, foi retirada essa parte prescritores. Hoje, inclusive, o farmacêutico é um profissional prescritor. E aqui tem que ser uma interação com todos, toda a equipe multiprofissional que está envolvida no cuidado do paciente. Então, exigir legibilidade da prescrição e também todos os demais aspectos técnicos da prescrição. Recusar exercer a profissão sem remuneração ou condição digna de trabalho. Negar-se a realizar atos farmacêuticos que sejam contrários aos ditames da ciência, da ética e da técnica. Também é direito do farmacêutico ser fiscalizado no âmbito profissional e sanitário por um profissional farmacêutico também, tá? Então, é comum que nas equipes municipais tenham outros profissionais na equipe de fiscalização sanitária. Mas nós temos o direito de ser fiscalizado, então, pelo menos na equipe, tem que ter um colega farmacêutico na equipe. Na fiscalização profissional nem se fala, né? Porque a fiscalização profissional já é exercida por colegas farmacêuticos. Também é direito do farmacêutico ter acesso a todas as informações técnicas relacionadas ao seu local de trabalho durante o tempo que tiver prestando assistência para esse estabelecimento. E no caso de já ter se desligado de uma empresa, ele tem direito a ter acesso às informações daquele tempo que ele prestou assistência anterior também. Aqui uma questão importante, né, para deixar em acordo com nossas atribuições clínicas atuais, em acordo com as resoluções do Conselho Federal em relação à prescrição farmacêutica. Então, foi inserido dentre os direitos do farmacêutico, realizar a prescrição de medicamentos e outros produtos com finalidade terapêutica, cuja dispensação não exige a prescrição médica, incluindo medicamentos industrializados, manipulados, oficinais, né, ou seja, presentes em farmacopeias, tanto farmacopeia alopática quanto farmacopeia homeopática, fitoterápicos, plantas medicinais, drogas vegetais, desde que devidamente documentada. Como eu já falo lá na aula de prescrição, a diferença que veio com a resolução do Conselho Federal em relação à prescrição de medicamentos, a grande diferença aqui é que nós documentamos o processo de prescrição.
tá? Não que a gente não exercesse antes os atos relacionados a essa prescrição farmacêutica, tá? Uma das grandes, um marco aí é que a partir de então nós temos que documentar a prescrição farmacêutica. Em relação aos medicamentos tarjados sobre prescrição médica, então é nosso direito prescrever esses medicamentos de acordo com protocolos aprovados para uso no âmbito de instituições de saúde ou, no caso de formalização de acordo de colaboração com outros prescritores ou instituições de saúde, mas cumprindo a legislação vigente, que no caso nós temos que ter a pós-graduação, né, em prescrição farmacêutica, né, com todos aqueles requisitos que estão lá na resolução que nos dá essa, na 586, né, de 2013, que nos permite essa atividade. Outra questão em relação aos direitos farmacêuticos é em relação à intercambiabilidade dos medicamentos. Nós podemos realizar intercambiabilidade dentro dos nossos limites legais, desde que a gente respeite a decisão do usuário, né, e documente o ato. Então, lembrando aqui que a intercambiabilidade pode ser realizada entre o medicamento referência e o similar, entre o medicamento referência e o genérico. O genérico não é intercambiável com o similar e nem os diferentes similar entre si. Lembrando sempre que a comprovação da bioequivalência foi em relação ao referência, né? Então, por isso que tem que ser feita a intercambiabilidade com o referência em cada um dos outros medicamentos. Ou seja, na prática, se foi prescrito referência, podemos intercambiar com os demais similares e genéricos todos. Agora, se for um similar que está na prescrição, nós podemos trocar somente com referência, tá bom? Outra questão em relação a isso é que temos que cuidar sempre que muitas vezes o referência, né, tem mais de uma forma farmacêutica e nem sempre vai ser do mesmo laboratório o medicamento referência. Por exemplo, vamos dar o exemplo da paroxetina. 10 miligramas, nós temos um referência, um laboratório, né, de paroxetina de 20 miligramas, temos outro laboratório referência, as formas farmacêuticas de paroxetina de liberação controlada, temos outro laboratório de referência, tá? Então, a lista de medicamento de referência tem que estar sempre sendo consultada pelo farmacêutico para realizar a intercambiabilidade desse medicamento. Temos o direito também de recusar fornecimento de medicamentos a estabelecimentos que não cumpram os requisitos legais. No caso aqui de uma distribuidora, né, por exemplo, o farmacêutico vai ser responsável por uma distribuidora, então ele pode se recusar a fornecer medicamentos a uma farmácia que não está com o seu alvará, né, sanitário atualizado, né? Enfim. Temos o direito também de receber e estabelecer os honorários para nossos serviços de forma justa e digna. Temos direito de receber estagiários, respeitando a lei federal, né, dos estágios. Temos direito de utilizar mídias sociais para divulgar informações científicas, né, desde que sejam baseadas em evidências, para esclarecer a população quanto ao uso racional de medicamentos e todas as informações que promovam saúde e segurança. Temos direito de decidir sobre o aviamento ou não de qualquer prescrição, né? Aqui é com o objetivo de garantir a segurança e a eficácia da farmacoterapia. Agora, de todos os escritos, né? Então, essa parte foi separada, o que era, por exemplo, aqui já direito antes, um exemplo aqui, ó, exercer a sua profissão com autonomia, já estava dentro dos direitos. Só que como o Código de Ética considerava apenas profissionais farmacêuticos, agora foi separado, então, porque todos os inscritos têm direito a exercer a sua profissão com autonomia, tá?
Todos os inscritos têm direito a exercer a profissão sem qualquer discriminação por motivo religioso, etnia, identidade de gênero, raça, nacionalidade, idade, condição social, opinião política, deficiência. Tem direito a condições dignas de trabalho. Tem direito a recorrer ao CRF de forma fundamentada quando impedido de cumprir o presente Código de Ética, as legislações profissionais, as resoluções, tá? Então, a gente tem direito de recorrer ao CRF para que seja respeitado, né, as legislações, o Código de Ética. A gente tem direito, essa questão foi inserida, é importante, de negar-se a ser filmado, fotografado ou exposto em mídia social durante o desempenho das suas atividades profissionais, a menos que autorize, claro. Temos o direito de ser respeitado por gestores, empregadores, usuários, colaboradores, pacientes, né, quando estivermos em atuação do nosso exercício profissional. Então, dos deveres farmacêuticos, também foi separado dos demais profissionais. Em relação ao profissional farmacêutico, tem o dever de comunicar ao CRF e autoridades qualquer infringência ao Código de Ética e outras normas em vigor. Aqui foi inserido o nosso dever de supervisionar os colaboradores, dever de orientar o usuário, dever também, assim como é nosso direito dispensar ou não, aviar ou não uma receita, também é nosso dever, após avaliar a prescrição, decidir pela não dispensação ou aviamento, tá? Para que seja garantida a segurança do paciente, né? A eficácia e a segurança. Temos o dever de participar, promover e registrar as atividades de treinamento operacional e educação continuada. Também é nosso dever definir os manuais de boas práticas e POP, atualização dos POPs, zelando pelo cumprimento desse POP pelos demais colaboradores, né? Então, é nosso dever fazer treinamento contínuo aos colaboradores para que eles cumpram o manual de boas práticas e zele pelo cumprimento dos procedimentos operacionais padrão. Então, está previsto em Código de Ética. Aqui também foi inserido, porque essa obrigação não é do proprietário da farmácia, né? Enfim, tem que ficar bem claro que isso é obrigação do farmacêutico. Participar e elaborar o cumprimento e zelar pelo cumprimento também do plano de gerenciamento de resíduos do serviço da saúde. Dever também notificar eventos adversos clinicamente relevantes, né, que se suspeita estar associado a um medicamento. Pode ser um efeito adverso, pode ser uma falha terapêutica, pode ser uma interação, pode ser uma incompatibilidade. Então, nós temos aí o sistema da Anvisa, o Notivisa, né? E é nosso dever notificar. Também é dever esclarecer aos pacientes o benefício esperado aos tratamentos e o risco de efeitos adversos, risco de interações entre medicamentos, com álcool, com tabaco, com alimento, bem como orientar a respeito de aspectos relacionados ao preparo e à conservação e uso seguro dos medicamentos, tá, gente? Isso aqui é uma tendência também a resolução de boas práticas farmacêuticas, tá? Para ser publicada a sua nova versão. Também coloca dever do farmacêutico lá na resolução da Anvisa de boas práticas farmacêuticas, mas aqui o Conselho Federal de Farmácia coloca também, insere essas questões no nosso Código de Ética, para que fique cada vez mais claro quais são os nossos deveres enquanto farmacêutico frente a um aviamento, a uma dispensação do medicamento. Outra questão inserida aqui é supervisionar o conteúdo exposto pela farmácia, que a gente é responsável, nas redes sociais, em sítios eletrônicos e demais meios de comunicação
e fazendo com que esse estabelecimento cumpra as normas técnicas e legislação vigente. Nós temos muita propaganda abusiva, tá? Propaganda com informações inverídicas, né? Que não tem comprovação científica, sendo realizada em redes sociais por estabelecimentos farmacêuticos. Então, aqui fica claro que é um dever do farmacêutico supervisionar esse conteúdo, tá? Gerado pelo estabelecimento. Isso aqui é uma novidade, é uma questão importantíssima também que foi inserida, porque nós estamos vendo muito agravo de saúde, né, gerado pelo uso indiscriminado e abusivo aí de produtos farmacêuticos. Agora, de todos os escritos, foi colocado como dever dispor seus serviços em casos de catástrofe, epidemia, foi inserida aqui a questão da pandemia ou qualquer tipo de desastre natural. Esse dever já tinha pro farmacêutico no Código de Ética anterior, por questões lógicas foi inserido aqui o termo pandemia, né? Outro dever que já tinha, né, em relação ao farmacêutico, foi colocado a todos os escritos, a questão de recusar receber, né, mercadorias ou produtos sem rastreabilidade, sem registro sanitário, sem nota fiscal. É dever também respeitar o direito de decisão do usuário sobre seu tratamento, sua própria saúde e bem-estar, exceto aqueles considerados por lei incapazes, que quem vai ter o direito de decisão não é o próprio paciente, mas sim seu responsável. Temos o dever de guardar sigilo de informações que tenhamos conhecimento quando estivermos em exercício da nossa profissão. O dever de respeitar a vida, de assumir padrões desejáveis em todo o âmbito profissional, inclusive foi inserido aqui nas atividades de ensino. Contribuir para a promoção, recuperação da saúde individual e coletiva, foi inserido aqui da pessoa humana e dos animais. Vocês sabem que nós temos atuações também na área da veterinária, da farmácia veterinária, né, magistral, cada vez mais a inserção do farmacêutico na área veterinária, né, então é importante que também seja inserido o respeito aos animais. Garantir ao usuário o acesso à informação de fonte confiável, contribuindo para a livre escolha desse usuário em relação à sua farmacoterapia. Temos o dever de denunciar formas de agressão ao meio ambiente e riscos ao trabalho, né? Riscos de acidentes de trabalho. É nosso dever também comunicar ao CRF em 5 dias úteis o encerramento do seu vínculo profissional com qualquer estabelecimento. Então, não é a empresa que comunica, tá? O farmacêutico deve comunicar ao CRF. No caso aqui, todos os inscritos, o técnico em farmácia, o técnico de laboratório, lembrando que aqui essas regras valem também para qualquer estabelecimento da área farmacêutica, laboratórios, indústrias, tá? Farmácias. Então, qualquer estabelecimento que esse profissional preste assessoria. Em relação a outros profissionais, tem que ter respeito mútuo, liberdade e na independência de cada um. Respeitar as normas éticas em pesquisa com seres humanos e animais, né? Nós temos aí as regras, né, em relação às questões éticas animais e humanas, temos que respeitar elas, tá? São normas próprias em que todos envolvidos em pesquisas devem ter conhecimento, né, para que possa contribuir nas pesquisas. Temos que cumprir os princípios da biossegurança, prevenção de acidente de trabalho, saúde pública e ao meio ambiente. Tratar com respeito e urbanidade farmacêuticos fiscais, permitindo que promovam todos os atos necessários para que eles cumpram a sua atividade, né, de fiscalização. Inclusive, não respeitar, nós vamos ver lá no final, que é uma infração caracterizada como grave, né,
não deixar que o farmacêutico fiscal cumpra seu papel, né? Notificar os órgãos de saúde e outros, né, de vigilância epidemiológica quando detectar agravo decorrente de doença de notificação compulsória. Então, aqui o que entra? Entra agora também como exemplo, eu vou dar a questão do Covid, né, que ela tem que ser notificada. Então, se fizermos um teste rápido em farmácia e for detectar um caso positivo, né, de notificação compulsória. Assim como nos laboratórios, né, outras doenças que sejam de notificação compulsória, que seja realizado um exame laboratorial, né, é nosso dever notificar. Em relação a afastamentos, aqui mudou pouca coisa, né, em caso de alguma questão imprevisível, ou seja, acidente pessoal, óbito na família, licença maternidade, né? Por mais que a gente possa estar com uma cesárea marcada, né? Que possa ser previsível, às vezes acontece de ter que adiantar, né? O parto, enfim. Então, nesses casos que são considerados como imprevisíveis, tem que comunicar ao CRF 5 dias úteis após o afastamento. No caso do que for previsível, eram 24 horas, agora são 12 horas antes da data de início. Então, o que nós podemos prever? Férias, congresso, cursos de aperfeiçoamento, né? E o CRF do Rio Grande do Sul, ele tem um formulário eletrônico para comunicar esses afastamentos. As proibições. Vamos primeiro a dos farmacêuticos, né? Que já era proibido exercer simultaneamente a medicina, desde o último Código de Ética. No penúltimo foi retirado a odontologia, que era proibido exercer também, tá? Então, já desde 2004, já podemos exercer, já pode ser exercido simultaneamente a odontologia. É proibido prescrever, ministrar, utilizar medicamento em contrariedade à legislação vigente, né? Essa questão aqui da proibição em relação à prescrição foi inserida também, porque até então não usava-se esse termo, né? Para nós farmacêuticos, né? A questão da prescrição farmacêutica. Era muito novo ali em 2014, né? No último Código de Ética, já que era de 2013. Também somos proibidos de extrair, aqui eu unifiquei um pouco, né, os itens, eu coloquei todos em um só: extrair, produzir, fabricar, transformar, beneficiar, preparar, distribuir, transportar, manipular, purificar, fracionar, importar, exportar. Então, vocês vejam que são diferentes estabelecimentos unidos aqui em um só. Ó, manter em depósito, expor, comercializar, dispensar, consumo, entregar o consumo, medicamento, produto, né, ou insumo também, ou substâncias sujeitas a controle sanitário em contrariedade à legislação, tá? Somos proibidos também de delegar ou permitir que outros profissionais pratiquem atos que seriam privativo do farmacêutico, né? Então, tu delegar a outro profissional uma atribuição que seria privativa do profissional farmacêutico. Tu não pode ser fiscal quando tu for sócio ou interessado por uma empresa. Somos proibidos a dispensar ou aviar prescrição médica em desacordo com a técnica farmacêutica ou as boas práticas de farmácia ou legislação. Somos proibidos de receber estagiários sem o termo de compromisso de estágio, né? Como eu falei para vocês, em vários pontos, né, foram colocados a questão dos estagiários. Lá no direito, assim como a gente tem o direito de receber estagiário, aqui a gente é proibido de receber estagiário sem o termo de compromisso de estágio. Somos proibidos de exercer magistério, coordenar, supervisionar ou ser preceptor de estágio, né, de cursos de graduação e pós-graduação que descumpram a legislação vigente.
Todos os inscritos, então, são proibidos de participar da experiência com fim bélico, racial, eugênico, né, e de pesquisa não aprovada pelos comitês de ética em pesquisa em humanos e animais, como a gente já falou anteriormente. Somos proibidos também de divulgar informações sigilosas que tenhamos conhecimento quando, na nossa atividade profissional, por exemplo, nós participarmos de alguma comissão, né, reunião, auditoria interna, externa, de qualidade, qualquer outro tipo de processo avaliativo ou investigativo, né? No caso aqui também entra o fiscal, né, que foi na nossa farmácia e entrou em contato com informações sigilosas de pacientes, enfim, né? Então é proibido divulgar qualquer informação que tenha tido conhecimento, né, quando no momento, por exemplo, de uma fiscalização. Tá? Ou de uma auditoria, por exemplo, da qualidade. Nós não temos só auditoria para fiscalizar, temos auditorias para farmácias que tenham normas ISO 9001 ou laboratórios que participam de normas ISO para participar de programas de qualidade. Tá? Então, entra uma série de atividades profissionais nossa farmacêutica que a gente entra em contato com informações sigilosas. Proibidos também de exercer atividade não reconhecida pelo Conselho Federal ou que nós não temos a qualificação mínima ou aptidão para exercer essa atividade. Essa também é nova, a inserção dessa parte, né, em relação à qualificação e aptidão. Aqui já tínhamos no conselho, né, praticar ato profissional que cause dano por imperícia, negligência ou imprudência do profissional. Proibido a utilização do seu nome, onde ele não exerça efetivamente a sua função. Proibido atos fraudulentos, favorecer ou facilitar uma ação criminosa. Somos proibidos, já tínhamos no outro código de ética também todas essas proibições aqui, de fornecer um meio, um instrumento, uma substância, medicamento, uma fórmula, ou mesmo nosso conhecimento, fornecermos o nosso conhecimento para induzir a prática de tortura, eutanásia, aborto, toxicomania. Somos proibidos de dificultar a ação fiscalizadora ou desacatar autoridades sanitárias ou profissionais quando eles estiverem atuando, né, numa fiscalização no nosso estabelecimento. Somos proibidos de aceitar ou pagar remuneração abaixo do estabelecido com piso salarial. Declarar possuir título científico ou de especialização que não possamos comprovar. Exercer atividade ou realizar procedimentos sem comprovar que estamos habilitados. Não podemos exercer nossa profissão quando nós estivermos com uma sanção disciplinar de suspensão. Ou seja, depois de um processo ético, se nós formos suspenso, tem, por exemplo, pena de suspensão de 3 meses a 12 meses. Se nós estivermos nesse período, né, decretado pelo conselho que nós estamos suspensos, nós somos proibidos de exercer atividade. Não podemos exercer a profissão em estabelecimento não registrado, não licenciados. Não podemos aceitar a interferência de leigos no nosso trabalho e nas nossas decisões. Não podemos ser cúmplices com pessoas que exercem ilegalmente atividade farmacêutica ou em estabelecimentos que pratiquem ato ilícito. Não podemos nem assinar trabalhos realizados por outros, nem mesmo assumir responsabilidade por atos que não praticamos. Não podemos praticar concorrência desleal, já tinha previsto isso, fazer uso de atestado falso ou atestado alterado, passar para terceiros senhas pessoais, e aqui foi inserida a questão dos certificados digitais, né, para usar em sistemas informatizados, com exemplo aí do SNGPC, nosso sistema
Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, que é o sistema que nós transmitimos todas as informações das substâncias controladas. Então, tem uma senha que nós não podemos passar. Assim como outros sistemas que nós utilizamos para as atividades clínicas, por exemplo, acesso a prontuários, né? No âmbito hospitalar também, acesso a prontuários, né? A nossa senha não pode ser passada a ninguém. Divulgar por qualquer meio tema farmacêuticos que sejam inverídicos, sensacionalistas ou promocionais. Também não fazer declaração, injúria, calúnia, difamação ou depreciação profissional, tanto à profissão, a entidades, a instituições, né, por meio de comunicação, redes sociais, ou repercutir essa injúria ou difamação, ou mesmo compartilhar. Então, aqui também foi inserida essa questão na proibição, por conta, né, das redes sociais aí, que a informação se difunde muito, né, por meio da internet. Então, foi proibido fazer qualquer injúria, calúnia, difamação, ou mesmo repercutir, por mais que não foi tu que fez, tu compartilhar essas informações. Exibir ao paciente ou exibir a imagem do paciente em qualquer meio de comunicação, sobre qualquer pretexto, a menos que possua autorização expressa e formal do paciente. É proibido fornecer a terceiros qualquer dado relativo ao paciente que possa de alguma forma identificar o paciente, o prescritor ou o estabelecimento de saúde em desacordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Que exemplo eu posso dar aqui? Seguidamente está sendo compartilhada receita. Estão sendo compartilhadas receitas em grupos até de apoio de farmacêuticos para que ajudem a decifrar, entre aspas, o que está escrito numa prescrição que o farmacêutico não pode entender, tá? Se vocês colocarem num grupo de WhatsApp, num grupo de Facebook ou qualquer outra mídia, né, essa receita tem que ser apagada os dados do paciente, do consultório, do hospital, do estabelecimento e do prescritor, tá? Porque não pode ser gerada essa informação a terceiros, porque ali tu não tem o domínio, né, para onde vai essa informação com esses dados, tá? Então tem que ser cuidado muito os dados do paciente, também do prescritor e do estabelecimento, tá? Por mais que tu procure ali ajuda, o que na verdade não seria o ideal, porque nós temos o direito, né, de não aviar uma receita, né? A gente tem o direito também de exigir legibilidade da prescrição e também nós temos o dever de garantir a segurança, porque se nós tivemos que recorrer a um grupo para ajudar a decifrar essa prescrição, não há segurança do que está sendo prescrito ali, tá? Então é nosso dever também garantir a segurança. Em relação à publicidade e pesquisas, é vedado ao inscrito no CRF divulgar assunto inverídico, descoberta inverídica, publicar em seu nome um trabalho que ele não tenha participado, né, ou atribuir-se a autoria exclusiva quando houver outros participantes, né, promover publicidade enganosa ou abusiva, anunciar produtos farmacêuticos ou processos por meio capaz de induzir ao uso indevido, indiscriminado, né, abusivo de um produto farmacêutico. Utilizar sem referência ao autor ou sem a sua autorização expressa dados, informações publicados ou não, tá? Deixar de incluir nas divulgações profissionais de qualquer ordem o seu número de inscrição do CRF. Essa parte foi inserida que não tinha, tá? Então, tem que ser incluído em qualquer divulgação profissional o número de inscrição do CRF. Das relações com os conselhos. Então, nós temos que acatar e respeitar as resoluções do Conselho Federal e as deliberações dos regionais.
prestar informações que forem solicitadas pelos conselhos, comunicar ao CRF toda e qualquer conduta ilegal ou antiética, atender convocação, intimação, notificação ou requisição administrativa no prazo determinado pelos conselhos, tá? Aqui eu coloquei, claro, as principais partes, né, de forma resumida. Eu aconselho que vocês leiam a resolução na íntegra. Em relação às infrações, também aqui eu só coloquei a parte quais os tipos, né? Então, nós temos sanções disciplinares que variam desde uma advertência ou censura, até multa de 1 a 3 salários mínimos, que vai ser elevada ao dobro em caso de reincidência. Temos também suspensão de 3 meses a 1 ano e ainda a eliminação e a perda do direito de exercer a profissão. Outra questão que eu coloquei assim, só as mais importantes, então no caso de uma doença incapacitante, as atividades profissionais são suspensas enquanto perdurar a sua incapacidade. Condenados ou preso provisório ou preventivamente, aqui estava escrito no Código de Ética na versão anterior, que seria condenado ou preso por sua atividade profissional. Foi retirado então, porque qualquer profissional que seja condenado ou preso, independente de estar exercendo ou não sua atividade profissional, ele vai ficar ex officio, suspenso da sua atividade enquanto durar a execução de pena privativa de liberdade em regime fechado, tá? Então também foi inserida essa parte em relação ao regime fechado. Outra questão é que prescreve em 24 meses a constatação fiscal de ausência do farmacêutico no estabelecimento por meio do auto de infração e do termo de visita para efeito de instauração do processo ético. O que isso quer dizer? Manteve-se aqui o mesmo prazo prescricional de 2 anos. Então, para ser aberto um processo ético por ausência do farmacêutico, o Conselho de Farmácia tem que ter ido 3 vezes e o farmacêutico não estar na farmácia no prazo de 24 meses, tá? Então, nós estamos aqui em novembro de 2021. Então, a partir de novembro de 2019 para cá, se 3 vezes, né, foi notificado esse estabelecimento, né, tenha sido visitado pelo conselho, não estava o farmacêutico, vai ser aberto um processo ético disciplinar, tá? Então, e se for esse mês, por exemplo, hoje, fiscalizado uma farmácia, um estabelecimento, um laboratório e não está o farmacêutico presente que deveria estar lá, ele vai ser autuado. Daqui 2 anos vence, então, né, essa visita de hoje. Só para esclarecer um pouco melhor para vocês essa questão. A seção 2 é em relação ao Código de Processo Ético da Profissão Farmacêutica, que eu vou também pontuar algumas questões, assim, que modificaram, né? Então, é competência do Conselho Regional, em que o farmacêutico, né, tiver inscrito, ou técnico em farmácia, enfim, abrir o processo. Ele vai ser instaurado, instruído e julgado em caráter sigiloso. Pode o profissional solicitar a transferência para outro CRF sem interromper o processo ético, né? Por exemplo, no CRF que ele se apura a falta cometida. Por exemplo, tu tá aqui no Rio Grande do Sul, abriu um processo ético, mas tu vai se mudar para Santa Catarina, tá? Tu pode fazer essa transferência, mas vai seguir correndo o processo aqui no CRF do Rio Grande do Sul. O processo ético não poderá ser suspenso nem encerrado na hipótese de pedido de desligamento. Então, não é porque tu se desligou do CRF que vai ser suspenso ou encerrado esse processo. O presidente do CRF nomeará um defensor dativo, tá? Então, em relação a esse defensor dativo, não havia menção no Código de Ética anterior, então foi inserido.
que será o presidente do CRF que vai nomear esse defensor do colega farmacêutico, né, que está sendo indiciado. Esses defensores, eles são homologados pela diretoria e têm mandato igual ao da diretoria. Então, quando troca a diretoria do conselho, são nomeados defensores, né? Esse defensor deve ser isento de conflito com o indiciado, não pode estar respondendo também a processo ético, nem estar cumprindo nenhuma penalidade imposta pelo CRF. É vedado à diretoria, aos conselheiros e funcionários do CRF participar como defensor dativo. Passos para montagem do processo. Então, tu recebe a denúncia, né, o presidente, depois ele vai analisar, vai decidir pela instauração do processo ou arquivar. Depois temos a montagem do processo ético-disciplinar, instalação dos trabalhos, a conclusão pela comissão ética, o julgamento em si, recursos, né, cabíveis, a execução da sanção e pode ser feita a revisão em qualquer momento, né, no caso de qualquer caso novo ali pode ser revisto. Foi inserida também essa última parte de revisão, porque era na parte 7 ali de recursos e revisões. Agora se entende que a revisão pode ser feita em qualquer momento, tá? Pode um dado novo surgir, né? Uma prova nova e pode ser feita a revisão, então. Então, como ocorre o recebimento da denúncia e a instauração do processo? Então, o presidente do CRF, quando tomar ciência do ato, né, ou da matéria que caracterize uma infração, ele pode tomar conhecimento por meio de um relatório de fiscalização, né, também, ou ele tomar ciência ele mesmo, né, de uma matéria que caracterize, ou pode ser por meio, então, de relatório de fiscalização. Aqui o presidente tem 30 dias úteis para enviar ao presidente da comissão de ética, né, a análise e a decisão sobre a abertura do processo. Ele faz uma análise monocrática ou em conjunto com os demais membros da comissão. Para enviar, então, foi colocado também que esse envio de 30 dias úteis pode ser prorrogáveis por mais 30 dias úteis quando precisar ainda mais documentos complementares. A análise da comissão de ética vai ter uma parte expositiva com os motivos e uma parte conclusiva pela instauração do processo ou pelo arquivamento, tá? Então, aqui já é uma primeira decisão, se há prova suficiente para abrir, se abre o processo ou se arquiva. Montar o processo. Então, a Secretaria do Conselho dá um nome, um registro para o processo, né? E encaminha para a comissão ética. Tá? Os autos inseridos podem ocorrer por meio eletrônico. Isso foi inserido agora com as peças anexadas, né? Folhas numeradas, sendo os despachos, pareceres e decisões juntados em ordem cronológica. Tá? A instalação dos trabalhos, né? Então, a comissão designa um relator do processo, designa um secretário, determina o local, o dia e hora para depor, né, o indiciado para depoimento e oitiva também das testemunhas. Tem que ser comunicado ao indiciado. A conclusão da comissão tem a parte também expositiva, com relato de todos os fatos, a parte conclusiva, né, com a apreciação do valor probatório das provas, indicando expressamente a infração e os dispositivos do Código de Ética infringido e se houve ou não culpa. O julgamento. Então, o presidente do CRF, né, marca a data do julgamento, vai ser em reunião plenária, designa o conselheiro que vai ser o relator, comunica o indiciado. Na reunião plenária, o relator apresenta o parecer, tem uma defesa oral de 10 minutos e depois ocorre a votação. Claro que aqui toda essa parte do processo, coloquei bem resumido para vocês também têm que ler o texto na íntegra, né? Porque aqui eu dei mais ou menos
uma visão geral de como é montado o processo. Então, como eu falei, prescreve 5 anos, né? Qualquer culpa, né? A punibilidade por falta sujeita a processo ético prescreve em 5 anos, contado da data de verificação do fato respectivo ou, no caso de infração permanente, do dia que estiver cessado. Como eu falei antes, a ausência do farmacêutico, né, pode ser 3 vezes em 2 anos. E aqui, para finalizar, eu vou apresentar a seção 3, que é em relação às infrações e as regras de aplicação das sanções disciplinares. Então, o novo código não vincula mais cada infração a uma sanção fixa como no anterior tinha, tá? Tinha sido uma evolução do anterior, né? Colocar essas sanções exatamente a cada infração, que eu já vou dar exemplos para vocês, né? E agora caiu de novo, tá? Não tem mais uma sanção fixa. E também permite a análise da situação, considerando atenuantes e agravantes, que não tinha também na versão anterior. E individualiza a pena, também cada um responde de acordo com a sua culpabilidade. Então, permite também a graduação da pena, né, de acordo, como eu falei, com a culpabilidade. Então, é possível de apenação qualquer transgressão às resoluções do Conselho Federal, às deliberações do CRF e infrações à legislação farmacêutica, né? As penas são cumulativas e também tem as sanções de natureza civil ou penal, se for aplicável. Artigo 3º, é assegurada a revisão das decisões em qualquer tempo. Lembra que isso aqui eu falei que foi inserido lá como último passo do processo? Então, em qualquer tempo pode ser revisado as decisões, desde que surjam, né, fatos novos ou circunstâncias relevantes que sejam suscetíveis de justificar a inadequada sanção aplicada. Aqui, ó. Isso é importante, também é uma questão nova colocada, que são circunstâncias excludentes de ilicitude e culpabilidade, desde que comprovada documentalmente, tá? Então, são causas para arquivamento do processo ético. Legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito consiste em causa excludente da licitude. Bom, isso aqui, quem vai ter que comprovar é o que está sendo indiciado, né? Se ele comprovar também que houve coação moral, ou ele teve que obedecer hierarquicamente, né? São causas que vão excluir a culpabilidade desse indiciado. Ainda foi colocado como atenuante caso fortuito ou força maior, por exemplo, fortuito, aconteceu por acaso, foi não planejado, foi eventual, foi imprevisto, tá? Então, nesse caso é um atenuante, uma coisa que foi imprevista, né? O profissional nunca ter tido uma penalidade antes, logo após a infração também tentar diminuir as consequências, né? Antes do processo também ter reparado o dano, é um atenuante. A ação ou omissão do indiciado não ter sido o fundamento para a consecução do evento. Então, a ação dele não foi o que fundamentou acontecer esse evento, tá? A confissão espontânea da infração, se ela for relevante para a descoberta, né? Se não tivesse sido descoberta a validade, se esse profissional não tivesse confessado, né, para reparar os danos ou diminuir as suas consequências, é um atenuante também. Se ele sofreu coação que não podia resistir à prática do ato, é atenuante, assim como ele é também a coação, uma circunstância para arquivamento. Mas daí tem que ser julgado, né, também caso a caso. É um agravante a existência de dolo, então teve a intenção, comprovação de um dano material, psicológico, físico ou moral por conta dessa infração, se houve vantagem devida, se houve conluio para a prática da infração, então se juntaram várias
pessoas para fazer essa infração, se ela for realizada no exercício de um cargo efetivo de órgão representativo da categoria farmacêutica, tá? Então, se essa infração foi por um órgão representativo, um sindicato, o conselho, tá? Também é um agravante se for contra criança, gestante, incapazes ou idosos. Se for o profissional reincidente, se ele for sócio proprietário do estabelecimento, é um agravante. E se ele fez suborno ou coação para praticar essa infração. Tá? Então, aqui fica bem claro para nós quais são os atenuantes e quais as situações agravantes. O que tinha no Código de Ética anterior era assim, ó. Então, colocava como infração leve. A primeira vez era uma pena de advertência, a segunda vez advertência com emprego da palavra censura, e pela terceira vez de uma infração leve, uma multa no valor de 1 a 3 salários mínimos. Se reincidisse, elevado ao dobro, tá? Eu mantive essa apresentação aqui para vocês terem exemplos do que na época era considerado como uma infração leve. Não informar o CRF todos os seus vínculos, né? Ou trabalha em mais de um lugar, não informou. Deixar de atualizar o endereço residencial eletrônico. Deixar de atualizar os horários de responsabilidade técnica. Se afastar sem comunicar o CRF. Passar senha sigilosa, intransferível, né? Eram considerados infrações leves. Mediana já seria multa de 1 a 3 salário mínimo e se reincidência elevada ao dobro. Que seria uma infração mediana? Não avisar o desligamento de um estabelecimento, trabalhar em estabelecimento não registrado, cadastrado ou licenciado nos órgãos específicos, aviar receita em desacordo com legislação e fiscalizar um estabelecimento que for sócio. Graves: abrir sigilos de fatos, experiência com fim bélico, né, racial, eugênico, participar de pesquisa que não seja aprovada pelos comitês de ética em pesquisa humana ou animal, prática de tortura, eutanásia, aborto, toxicomania, tá? Fazer uso de documento atestado certidão falso. Então, na primeira vez, suspensão 3 meses, segunda vez eram 6 meses, terceira 12 meses. Então, isso estava bem especificado no Código de Ética de 2014. E agora, no novo Código de Ética 2021, é considerado infração grave. É a única que ele destaca, discrimina, né? Coloca, as demais foram retiradas. Então, uma infração grave, quando a conduta resultar em lesão corporal ou óbito, quando ocorrer um dano coletivo ou ambiental mesmo, de forma culposa, ou seja, não teve intenção, quando ocorrer constrangimento de um terceiro, quando o fato corresponder a um ilícito penal, quando a ação extrapolar sua habilitação legal, quando envolver substâncias ou medicamentos potencialmente perigosos, descrito em manuais, guias e publicações. Isso aqui é interessante que colocaram, né? Porque realmente há um perigo muito maior com esses medicamentos. Quando em processos distintos, com trânsito em julgado e no período de 5 anos, o profissional tiver cometido por mais de 2 vezes a mesma infração, ou 5 infrações distintas, tá? Então, ou reincidência, ou 5 infrações diferentes, tá? Então, considera-se infração grave. Outra infração grave, como eu falei já anteriormente, é impedir a ação da fiscalização. Então, concluímos por aqui. Eu deixo para vocês como dica, né, para concurso, ler obrigatoriamente todo o Código de Ética Farmacêutica, né, independente da área de concurso, ele se aplica a todas as áreas farmacêuticas. Coloquei aqui o link, né, da norma na íntegra. E as questões de concurso, elas geralmente abordam principalmente os direitos, os deveres e as proibições, tá? Em relação às infrações graves desse último aqui também é bom saber. Então, a referência que eu utilizei foi a Resolução 701, publicada, né, esse ano, em 30 de julho.
Nossa próxima aula vai ser sobre fiscalização sanitária. Abraço. Ficamos por aqui hoje, então.